shalom, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vós. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com Jesus de hoje. Amém? Já vai deixando aqui o teu pedido de oração, que depois nós vamos estar orando por você. Então, já pega lá o seu cafezinho e vem aqui, vamos alimentar o seu espírito também, porque o Espírito Santo também tem algo preparado para nós, para mim e para você nesta manhã, amém? A palavra então de hoje que eu quero estar compartilhando com você, essa palavra de Deus que nós vamos estar hoje compartilhando então, queridos, ela está em Josué, né? Nós estamos aqui fazendo uma leitura aqui, estudando um pouco o livro de Josué, um pouco mais profundamente. Eu quero destacar algumas coisas aqui dentro que servem muito hoje, né, para a nossa vida e vão trazer um conhecimento que vai alavancar muito também na nossa fé. Então, Josué, capítulo 2 e versículo 9 dizem assim: Eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do Rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem. E nós todos ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor Deus, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Amém, queridos? Então aqui é uma passagem que vai falar de um tempo onde Josué, né, está liderando o povo de Deus e ele vai enviar alguns espias para espionarem a terra prometida e principalmente para espiarem a Jericó. Então ele envia alguns homens até a cidade de Jericó e quando esses homens vão, eles são hospedados e escondidos na casa de Raabe, que, né, muitos falam a prostituta ou a meretriz, porque a casa de Raabe, ela era construída na própria muralha. Era uma casa grudada ali na muralha. Então ela tinha ali uma janela que dava acesso ao outro lado da muralha. E ali eles vieram e Raabe escondeu esses espias ali. E essa passagem aqui é Raabe falando com eles. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, né? Sobre a atitude de Raabe fez com que ela salvasse não somente a vida dela, mas a atitude de Raabe vai fazer com que ela salve toda a sua casa e toda a sua família através de um ato de fé, de coragem de Raabe. Então, ela aqui está dizendo, ela vai confessar que ela sabe que Deus era o único Deus. Raabe sabe e o povo de Jericó também sabe que eles não estavam lutando com homens comuns, eles não estavam lutando com qualquer tipo de homem, mas a notícia discorria. A notícia já vinha se espalhando, creio que há muito tempo, desde o tempo que ela cita aqui, que a notícia chegou como Deus tinha abrido o Mar Vermelho para que esse povo pudesse passar, como esse Deus tinha derrotado, né, os outros reis para dar essa terra prometida para os seus filhos. E quando eles chegam até Raabe, ela diz: eu sei que essa terra aqui também é de vocês. Eu sei que o Senhor, o Deus de vocês, entregou essa terra para vocês. Então eles claramente estavam entendendo que essa não era uma luta carnal, essa não era uma luta física, com armas carnais, com espada, com escudo, né? Mas era uma guerra, espiritual acima de ser física e corporal e carnal. Era algo espiritual que era invencível. Eles entendem aqui que eles não estão lutando mais contra homens, porque por mais que eles fossem, né, os melhores soldados, os melhores guerreiros, tivessem os melhores carros de guerra, tivessem as melhores armas e mais afiadas armas, mesmo assim não era o suficiente para lutar contra um poder e uma força invisível, que era a força e o poder de um próprio Deus,
né? Então já não era mais uma luta física, era uma luta espiritual, pela qual eles não tinham armas para vencer, pela qual eles desconheciam até mesmo esse Deus. Ele era desconhecido, eles não o conheciam, mas já tinha uma fama que dizia que o povo de Deus era protegido por ele, que o povo de Deus era invencível. Pega essa chave, que o povo de Deus é invencível, que o povo de Deus é imbatível. O que você acha? Qual é a notícia que chega lá no inferno? Tudo que o diabo faz é planejado. Então, até mesmo quando ele vai ali preparar, queridos, para que haja um acidente na vida de alguém, para matar alguém, para destruir alguém, ele vai programar. Existe um tempo, um dia e existe uma hora que o diabo ele faz um planejamento para tocar na vida de alguém, para que aquilo venha acontecer. E aí você imagina o diabo lá fazendo uma reunião, né, ali os demônios em reunião, e eles trazendo o seu nome, o nome de um filho de Deus. Qual é a notícia quando o seu nome é citado lá? Quando alguém se levanta para fazer uma obra de magia negra, uma obra de feitiçaria contra a sua vida, qual é o recado que chega lá naquele momento que vai ser feito o sacrifício, que vai ser ali degolado a galinha, já foi comprado tudo, tudo já foi preparado. Qual é a notícia que chega? É a mesma notícia, queridos, que chegou aqui na cidade de Jericó. Cuidado, não tem como lutar contra eles. O Deus deles é aquele que morreu na cruz, ressuscitou, venceu a morte e tem todo o poder, toda a autoridade. Esse crente aí que vocês estão trazendo o nome, ele é invencível, ele é imbatível, nós não temos como vencê-los. Olha a proteção, olha o cuidado de Deus. Às vezes as pessoas à nossa volta não têm essa dimensão de perceber o quanto estamos protegidos e guardados por esse Deus, mas tenha certeza que no mundo espiritual essa notícia foi longe, já chegou a muitos lugares aonde o diabo ele vê e sabe que não tem como lutar contra você, que essa é uma luta perdida. Por mais que o diabo também tenha um pouquinho de poder, por mais que ele também consiga manipular algumas coisas aqui e também tentar tocar na nossa vida, tenha um pouco desse poder, mas ele sabe que ele não pode vencer um filho de Deus. E não é porque você é especial, ou porque você é diferente, ou porque você é mais atraente, ou porque você é mais estudado, ou a sua condição financeira é melhor. Não. É simplesmente porque Deus te protege, porque você leva o nome de Deus, porque você carrega a marca da promessa, que é o Espírito de Deus habitando dentro de você. Isso é suficiente para que as trevas venham recorrer, venham sair, venham correr, venham se afastar da sua vida. Isso também é suficiente, porque muitas vezes o diabo pode até nos contra-atacar, assim como Deus permitiu que ele tocasse em Jó, mas destruir completamente a sua vida ele não pode, sem que Deus ele permita, né? Ele não pode ceifar a sua vida sem que Deus venha permitir que ele faça. Então, ele vai trazer algumas guerras, ele vai trazer algumas batalhas, ele vai tentar lutar contra você. Mas ele sabe que é uma guerra perdida, que se você se levantar pela fé em Cristo Jesus, se você usar as armas que nós temos aqui, e as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. A gente está falando de jejum, de oração de guerra, nós estamos falando, né, de entrar na presença de Deus, de invocar o nome de Jesus para vencer as nossas guerras. O diabo ele vai ter que correr da nossa frente, ele vai ter que fugir. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é o quê? Uma promessa da Bíblia. Resiste em oração, resiste lutando, resiste guerreando. Nós não vamos resistir o contra-ataque do inferno parados, sentados na sala da nossa televisão, ouvindo ali um desenho animado, uma série, né? Ou ali vivendo a vida no oba-oba. Não, tem que marchar. O povo aqui tem que marchar. Eles vão marchar contra a cidade de Jericó. Mas aqui, Raabe, a atitude dessa mulher, a notícia que chega sobre a proteção de um Deus inabalável, sobre um Deus que cumpre e promete aquilo que cumpre. E tem muitas pessoas que estão aí em busca de falsos deuses, né? Que estão prometendo muita coisa, mas que dura muito pouco e depois vem uma destruição. Tudo aquilo que o diabo dá
mais tarde ele vai voltar para cobrar. Tudo aquilo que o diabo dá tem um prazo de validade. Tudo tem um prazo de validade e depois ele vai cobrar com juros e correção monetária, como se diz. Agora, o que Deus dá é duradouro. A promessa de Deus, ela dura para sempre. Deus, ele não volta atrás daquilo que ele disse. A Bíblia diz que ele vela em cumprir a sua palavra. Raabe está diante de um povo que tem um Deus que ela desconhece, mas que ela deseja ter esse Deus, quando ela apenas ouve falar do cuidado que esse Deus tem para com esse povo, de que esse Deus se pode confiar, que ele é um Deus invencível, que ele não volta atrás daquilo que ele falou e aquilo que ele prometeu para o seu povo, ele estava cumprindo e estava tirando todos os inimigos dos territórios aonde o seu povo já tinha herdado por herança, por intermédio de Abraão. Então, o que Deus faz? Ele expulsa o povo inimigo da terra. Ele destrói o povo inimigo da terra. Quem é o nosso povo inimigo nesta terra, meus irmãos? Não são as pessoas. Quem são os teus inimigos que estão no teu trabalho? Quem é os filisteus que nós precisamos expulsar dessa terra? Os cananeus, os heveus, os jebuseus que nós temos que expulsar dessa terra hoje. Hoje a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. É o próprio diabo. Também diz que não lutamos mais contra carne e sangue agora, nesta era. Mas agora nós lutamos contra o quê? Principados, potestades, hostes da maldade. Então é um outro tipo de luta, mas que é o mesmo Deus que nos dá a vitória, que é o mesmo Deus que nos garante a vitória contra ela. Então o que nós precisamos fazer? Marchar e nós vamos expulsar desta terra esses inimigos, essas hostes do mal, que estão tentando nos impedir de avançar, que estão tentando nos paralisar. Raabe reconhece o quanto é bom ter um Deus que nos protege. Raabe estava ali sozinha, sem ter um Deus, sem ter alguém, até mesmo quem estava crendo naqueles deuses de imagens que eles acreditavam. Eu creio que muitos se desiludiram e deixaram de crer quando viram o poder desse Deus sendo imbatível, sendo um Deus poderoso. Todos acabaram ficando na dúvida quanto a esses deuses, e Raabe também. Poxa, aprendi a vida toda sobre esses deuses, mas eles não puderam nos livrar, não puderam livrar os outros reis das mãos de Deus. Não puderam livrar lá Faraó e os seus soldados. Tantos reis, tantos deuses caídos que eles adoravam lá, tantas imagens e esculturas que eles adoravam, mas essas coisas não tiveram efeito, não protegeram a vida deles. Então Raabe ajuda os espiões que Josué enviou, e ela faz um acordo com eles, dizendo que ela reconhece esse Deus. Então ela tem temor, ela diz: nós estamos todos morrendo de medo. Ao ouvir falar desse Deus, ela já temeu a esse Deus. E quantas pessoas estão aqui à nossa volta, que estão ouvindo falar da grandeza e das maravilhas que o nosso Deus faz, e elas não se arrependem, elas não se dobram, elas não temem a esse Deus. Raabe teme esse Deus. E ela pede a proteção desse Deus sobre ela, sobre a casa dela e sobre a família dela, pedindo aos espiões, dizendo: eu reconheço esse Deus. Eu sei que Deus é que o Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima, ela diz, no céu, e aqui embaixo na terra. Ela reconheceu Deus como o único Deus verdadeiro que governa no céu, lá em cima no céu, ela diz, e que governa sobre todas as coisas também aqui na terra. Então eu quero a proteção desse Deus, e ela faz uma aliança com eles, para que então, quando eles viessem destruir a terra, eles deixassem vivo, que permanecesse vivo a sua família toda. E os israelitas concordaram com isso e disseram: se você manter em segredo o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos cumprir com o nosso trato e vamos permitir que a sua família fique viva. Mas eles têm que ficar dentro desta casa e você vai estender uma corda vermelha na janela em sinal de que vocês estão aqui. E esta casa será protegida. E aí nós vamos ver que há um contra-ataque. Imagina o povo de Israel marchando ao redor das muralhas, que a gente vai ver lá na frente. E as muralhas vão cair.
E só a casa de Raabe vai ficar de pé? Porque a casa tinha sido construída na muralha. Mas a Bíblia diz que Raabe foi salva com toda a sua família dentro da casa. O acordo era dentro da casa. Então cai todas as muralhas, mas Raabe fica. Todos os soldados lutando, uma guerra sangrenta, e ninguém entra dentro da casa de Raabe. Até mesmo o povo, né? O povo de Jericó, o próprio povo dela poderia ter entrado dentro da casa dela para se esconder, para lutar, para guerrear, para fazer algo. O próprio povo poderia. Meu Deus, o Senhor está dizendo que Deus ele cegou o entendimento do povo de Jericó para que eles não entrassem na casa de Raabe. Olha a revelação do Espírito de Deus. Porque vocês imaginam o povo todo de Jericó correndo e de repente olha e diz, ué, e essa casa aqui de Raabe na muralha? Porque ela era uma meretriz, ela era conhecida. Vamos invadir essa casa, será que não tem soldado escondido lá? Vamos guerrear. E eles teriam sido mortos. Aí agora o Espírito Santo está dizendo que Deus cegou o entendimento deles. Deus impediu que eles entrassem, que eles entendessem isso e entrassem na casa de Raabe. Eu quero dizer algo para você. Não se preocupe. Deus vai cegar o entendimento dos teus inimigos e a sua casa não será destruída. Mesmo no tempo de guerra, mesmo no tempo de dificuldade, no tempo de medo, no tempo de aflição, Deus protegerá aqueles que estão nele, aqueles que buscaram a proteção dele como Raabe, aqueles que buscaram a segurança que Deus pode nos dar, aqueles que buscaram a paz em Cristo Jesus estarão guardados por ele nos dias de guerra, nos dias de terremoto, nos dias de aflição. Aleluia. Raabe buscou nesse Deus uma proteção para um dia mau que estava por vir, que ela sabia. Nós sabemos que há um dia mau. A Bíblia diz que o dia mau vai chegar para todo mundo, mas ele não avisa o dia, ele não avisa a hora, não tem hora marcada para que isso aconteça. E nós precisamos estar preparados para isso. E muitas pessoas esperam vir a guerra, esperam vir a batalha, para depois ir buscar uma proteção em Deus. Mas aí depois já passou por um pouco de batalha, já foi ferido, já talvez um casamento destruído, já tem alguém com uma enfermidade muito grave, já está com um problema muito grande, aí que vem buscar a proteção de Deus. Ao contrário, meus irmãos, nós devemos antes nos posicionar, buscar antes essa proteção de Deus, antes que sobrevenham essas coisas sobre a terra, antes que sobrevenham essas batalhas na nossa vida. Nós já precisamos fazer uma aliança com Deus, fazer um acordo de aliança com Deus, como ela fez, para buscar essa proteção não só sobre nós, mas ela conseguiu proteger a sua própria família, conseguiu proteger a sua própria casa. Então, o segredo da proteção está em buscar ela em Deus. A proteção nas finanças, a proteção na saúde, a proteção no lar, na família, a proteção contra a morte, contra os vândalos, contra os assaltos, contra os acidentes. Foi o que ela buscou. E em meio a uma guerra, a casa dela permanece de pé. Porque antes da guerra chegar, eu tenho uma aliança com Deus vivo e poderoso. Antes que as coisas aconteçam, eu já tenho uma aliança com o Senhor. Então, Raabe, uma mulher que tinha um destino que era para ter morrido, era um destino trágico porque ela não fazia parte do povo de Israel. Ela fazia parte do povo de Jericó. Mas teve a sua vida e o seu destino mudados quando ela reconheceu o poder de Deus. Quando ela se arrepende, ela reconhece que Ele é o único Deus. Enquanto nós não reconhecermos de fato que Deus tem total poder no céu e na terra e que Ele é o único Deus, queridos, nós não vamos ter a proteção dEle. Raabe reconhece tudo isso e a vida dela dá uma virada. Ela recebe uma nova chance para recomeçar na sua vida através de uma atitude de rendição que ela teve diante de Deus, através de ajudar os filhos de Deus. Ela não perdeu a oportunidade que ela teve de estar na frente de um servo do Senhor, que foram os espiões. Ela não perdeu a oportunidade de confessar Jesus e de mudar a sua vida e de mudar também a sua trajetória. Às vezes, muitas pessoas que nós estamos evangelizando, elas têm perdido essa oportunidade que poderia mudar a vida delas completamente, não é verdade?
Muitas vezes elas perdem a oportunidade ali de confessar Jesus e ter a sua família salva. Raabe, houve salvação na casa dela. Ela foi salva por Deus, quando ela resolveu se dobrar diante dele, temer a ele. Ela disse: nós todos aqui estamos temendo, porque ouvimos falar daquilo que ele fez. Amém? Nós devemos temer a Deus de todo o nosso coração, obedecer a Deus, permitir que ele salve a nossa casa, que ele salve a nossa vida através de uma atitude. Começa por você. Pastora, mas na minha casa ninguém quer saber de Jesus. Comece por você e a sua casa será salva também. Zaqueu foi sozinho até Jesus e a casa dele foi salva. Então, o pano vermelho, eu me perguntava para o Espírito Santo, e a corda vermelha que ela colocou na janela, que simbolizava ali, né, que eles estavam ali em pé diante do acordo e simbolizava que aquela casa não podia ser tocada. Então, esse sangue vermelho simboliza também o sangue do Cordeiro de Cristo, o sangue de Jesus derramado na cruz por nós, que é o sangue da salvação. Esse cordão vermelho trouxe salvação, porque esse era o sinal de que Raabe estava lá dentro com a sua família e aquela casa não poderia ser destruída, não poderia passar pela destruição, porque a corda vermelha simboliza o sangue do Cordeiro de Cristo estava sobre aquela casa, estava sobre aquela família. Então, queridos, salvação há no sangue de Jesus Cristo. Salvação há quando eu creio e confesso Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Então, eu quero dizer algo para você e quero profetizar que tu e a tua casa sejam salvas no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Que haja na sua casa, que o Senhor venha cegar o entendimento do inimigo, para que ele não tenha poder de tocar na sua casa. Que o Senhor venha blindar a tua casa, que nada, nem um vento de destruição venha tocar. Eu quero orar por você. Meu Deus e meu Pai, é no nome e na autoridade de Jesus Cristo que nós nos colocamos, Senhor, nesta manhã de domingo, na tua presença, buscando mais de ti e buscando uma revelação profunda do teu Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, que o sangue do Cordeiro de Cristo seja aplicado nos umbrais desta casa e desta família que estão debaixo desta oração, Pai, para que o Senhor venha guardá-los em segurança. Que o Senhor venha guardar, Pai, esta casa em segurança, Senhor. Livrando-os de perigos escondidos, de doenças mortais, Senhor. E trazendo segurança e proteção sobre esta casa. Pai, que nem os perigos da noite, nem os assaltos durante o dia, que nem a peste que se espalha na escuridão, e nem os males que matam ao meio-dia tenham poder de tocar nesta família e nesta geração. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao redor, Senhor, eles não sofrerão nada, Pai, porque nós estamos fazendo de Ti o nosso protetor e defensor, e nenhum desastre ou violência chegará perto da nossa casa, porque o Senhor envia anjos para nos guardar, anjos para nos cuidar, para nos proteger, porque nós reconhecemos que Tu és Deus, o Senhor, e Tu tens o controle total e o poder nos céus, na terra e debaixo da terra. Tu governas sobre todas as coisas, Senhor. E por isso nós entregamos na confiança do Senhor a nossa família e a nossa casa, Pai. Nenhum vento de destruição nos tocará, nem tocará a nossa saúde, nem as nossas finanças, nem os nossos bens materiais, Senhor, porque Tu nos guardará em segurança, Pai. Ah, Senhor, coloca sobre nós hoje as Tuas armaduras para nos blindarem e nos proteger, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as botas do evangelho da paz, a espada e o escudo, e derrama sobre ela o sangue do Cordeiro. Sela a nossa armadura, sela a nossa mente, sela todo o nosso entendimento, e nós trazemos ele cativo a Jesus Cristo, Pai. Senhor, abre a nossa mente. Não permita que o inimigo, Pai, o Deus desse mundo, venha cegar a nossa mente, mas protege a nossa mente com o sangue do Cordeiro, Pai. Que nem uma flecha
nenhum dado inflamado venha nos atingir, nenhuma notícia de guerra, nenhuma notícia de destruição venha tocar ou trazer temor para nossa casa, nenhuma notícia de peste, Pai, nenhum mal que se espalha venha trazer medo para o nosso coração, mas guarda-nos em Ti, Senhor. Abençoa-nos essa semana em tudo que fizermos e aonde andarmos, que a Tua mão esteja sobre nós. Protege-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Limpa-nos. Purifica-nos de todo pecado. Tira de nós tudo que te afasta da Tua presença, que nos afasta da Tua presença. Tira de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. Tira de nós tudo aquilo, Pai, que entristece o Teu coração. E traz o nosso coração rendido à Tua presença. Traz o nosso coração puro, Senhor. Um coração que Te adora e um coração que prioriza buscar a Ti acima de todas as outras coisas. Assim, Pai, eu peço, visita essa pessoa que está aqui, Senhor Deus, nesta oração, Pai. Visita-os com cura. Visita com providência divina em nome de Jesus, Pai. Visita eles e socorre-os, Pai, em tudo que necessitam, em tudo que precisam, que o Senhor venha socorrê-los e venha blindá-los, Pai, em o nome de Jesus. Ouve o clamor dos Teus filhos, ouve o clamor da Tua serva, ouve o clamor do Teu servo que estão pedindo por uma resposta, Pai, que estão pedindo por alívio, que estão pedindo por socorro divino. Entra agora, Pai, com esse socorro divino sobre a vida deles, no nome e na autoridade de Jesus. Amém? Eu te abençoo, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um grande abraço, até amanhã, às 8 horas da manhã. Não esquece de deixar o teu like, ativa o sininho para as notificações e até amanhã.